18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você que tá ligado aqui na 100.7 FM Rádio Mix Manaus. Começa agora o seu programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 1º de julho de 2026. Na apresentação, eu, Kenedson Paes, e comigo, Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Muito boa noite para você, Kenedson Paes, e para todos os ouvintes que já estão sintonizados aqui no programa 18 horas. Até às 7 da noite, nós temos um encontro marcado com as principais notícias desta quarta-feira. E para você participar do nosso programa, gente, é muito fácil. Basta apenas mandar aquele WhatsApp pra gente pelo número 994887592. Nosso programa sempre fica melhor com a sua companhia, mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo, interagindo com a gente. Vou repetir o WhatsApp, 994887592. É isso mesmo, a gente quer saber a sua opinião, o que você pensa sobre os assuntos abordados aqui no programa 18 horas, quer ajudar a fazer o nosso programa, quer participar, tem alguma dica, alguma sugestão, alguma realmente sugestão de pauta para que a gente possa repercutir aqui no programa, 994887592. E é claro, você pode participar também através das nossas redes sociais. Nós já somos mais de 116 mil seguidores, mas falta você para participar da nossa comunidade nas redes, né? Com certeza. Se você quiser também visualizar como é que funciona aqui o programa 18 horas, saber de imagem, também som, já acessa o nosso YouTube, você coloca lá 18 horas, você já vai conseguir encontrar o nosso perfil aqui do 18 horas. Então, Manaus agora, 6 horas e 5 minutos. 18 horas. Trânsito. E a gente já começa o programa de hoje sabendo como está a volta para casa no início de noite desta quarta-feira. O repórter André Meirelles está nas ruas de Manaus com o carro do 18 horas e atualiza a gente agora. Muito boa noite, André. Trânsito tranquilo na noite desta quarta-feira? Muito boa noite para você, Nathalie, Kenedson, aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Trânsito tá carregado, pesado aqui pela capital amazonense. E além disso, Manaus hoje acumulou 3 acidentes de trânsito. E o mais grave aconteceu agora há pouco na Avenida Altasmirim, na zona leste aqui da capital amazonense. Um micro-ônibus amarelinho que tombou ali na via e deixou pelo menos 3 passageiros feridos. Receberam atendimentos do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que levaram essas 3 vítimas feridas para os hospitais Platão Araújo e João Lúcio. Eu tô vendo aqui agora que tem vídeos que estão circulando nas redes sociais que mostram até mesmo o desespero de quem estava no local. Diversas pessoas se uniram ali para tentar destombar o veículo e também socorrer esses feridos. Nas imagens aqui que eu tô vendo, dá para ver uma pessoa ferida ainda dentro do micro-ônibus com aquele sangramento aparentemente na região ali, encostada na janela. O SAMU, como eu falei, ele foi acionado e socorreu essas 3 vítimas. E uma testemunha afirma que o motorista do amarelinho estaria trafegando naquele zigue-zague momentos antes do acidente, mas essa informação ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades e esse caso vai ser investigado. Mas não foi o único acidente do dia aqui, não. Mais cedo, outros 2 casos também deixaram feridos em diferentes pontos aqui da capital. No primeiro, no bairro Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul, um motorista com sinais de embriaguez derrubou um motociclista. Ao tentar fugir ali, ele acabou batendo em outro veículo e causou um engavetamento com 3 carros. O próprio motorista e uma passageira sofreram ali ferimentos graves. E o caso que mais chama atenção nessa situação aqui é que ele se recusou a fazer ali aquele teste, do bafômetro, e ainda tentou intimidar os policiais, afirmando ser coronel da corporação. As autoridades ainda vão investigar essa situação. Agora a gente vai falar do terceiro acidente do dia, que foi na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste. Um motociclista não conseguiu frear a tempo quando o carro à frente dele parou ali na faixa de pedestre. O impacto foi forte e a passageira da moto foi arremessada para cima do carro e caiu ali no asfalto. As 2 vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde. Então esses foram os 3 acidentes só hoje, que deixou tanto de manhã aí pela comecinho da tarde o trânsito bastante comprometido aqui pela capital e nessa região também ali da Altasmirim,
no bairro, no São José, ali pela zona leste da capital, tem aí trânsito bastante concorrido e complicado aí por causa desse acidente, dessa situação. Uma informação antes de eu voltar com vocês, importante, acontece nesse momento, na bola do Coroado, ali, rotatória do Coroado, tem um caminhão em pane mecânica. Nesse momento está fazendo também com que quem trafega ali por essa região, por essa área, tenha dificuldades de andar pelo local ali, porque esse trânsito, por causa desse caminhão em pane mecânica, a rotatória do Coroado está causando lentidão no trânsito, tanto de quem vem para acessar o sentido centro da Avenida André Araújo, de quem vem nesse sentido ali pela Avenida das Torres, né, que é a Avenida Governador José Lindoso, também quem vem ali da V8, Efigênio Salles, encontra dificuldades para trafegar nesse local. Se você está me ouvindo nesse momento aqui na 100.7, não sabe o que está acontecendo, está preso nesse trânsito, caminhão em pane mecânica aí na rotatória do Coroado. A gente segue acompanhando a situação, a movimentação do trânsito aqui por Manaus. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Kennedson, Nathalie. Mix. Vamos agora aos destaques de hoje. Um estudo revela que 96% das pessoas mortas em intervenções policiais no Amazonas em 2025 eram negras. Esses dados reforçam um debate sobre a letalidade policial e a desigualdade racial na nossa região. Tragédia nos rios do Amazonas. Um naufrágio em Itacoatiara deixou 2 mulheres mortas e um idoso desaparecido. As equipes de resgate seguem nas buscas. A ajuda humanitária enviada pela Prefeitura de Manaus já começa a ser distribuída às famílias atingidas pelo terremoto na Venezuela. Na entrevista de hoje, recebemos o deputado federal e pré-candidato ao Senado, capitão Alberto Neto. Vamos falar sobre segurança pública, saúde, economia e o cenário político do Amazonas. É logo mais aqui no nosso programa, 18 horas. 18 horas. Esse e outros assuntos você confere a partir de agora do programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 1º de julho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Kennedson Paes e ouvintes do programa 18 horas, foram divulgados nesta quarta-feira dados do setor de segurança pública do Amazonas. Esse estudo revelou uma rede de observatórios da segurança, mostrando que 96% das pessoas que morreram durante ações policiais aqui no nosso estado no ano passado, em 2025, eram negras. Esse levantamento, intitulado por Pele Alvo, trabalha ali com dados oficiais que são obtidos por meio de uma lei de acesso à informação, somando ali pretos e pardos, seguindo ali todos os critérios estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nathalie, o estudo aponta que o Amazonas lidera o ranking de proporção de letalidade policial entre os 9 estados monitorados. Em relação ao ano anterior, o levantamento registrou um aumento de 6% nesse indicador na região. No comparativo nacional, o Amazonas aparece no topo da lista em que mais matou pessoas negras em todo o Brasil, seguido ali de Pernambuco e Bahia. Na outra ponta, São Paulo registrou o menor percentual entre as regiões analisadas. Os pesquisadores apontam que os dados indicam um recorte territorial e racial na distribuição dos índices de violência letal. E sobre esse tema, a advogada e ativista antirracista, autora do livro Além dos Livros Didáticos, avaliou que os números devem ser analisados sobre uma perspectiva estrutural que envolve o debate sobre a responsabilidade das instituições e o impacto desses indicadores na população local. Vamos ouvir agora Laila Alencar. 96% das pessoas mortas pela polícia no Amazonas são negras, a gente consegue visualizar nitidamente o racismo estrutural e se desfazer daquela ideia de que é uma teoria. Porque tem muita gente que ainda acredita que não existe uma estrutura que determina quem é que vai viver, quem é que vai morrer, quem é que vai ser preso, sem que precise ser feita toda uma abordagem, uma análise, uma investigação cautelosa, né? Quem é que vai ser protegido, quem que vai ser privilegiado. Então, esses números, eles revelam que isso é concreto, né? E aí, na prática, tem um termo,
trazem essa ideia, ele traz essa ideia de que há um perfil determinado pela raça que filtra, né, que é capaz de filtrar. E isso tudo decorre de todo aquele preconceito histórico que ninguém consegue ver, mas todo mundo sabe que existe, que desde que toda essa história de opressão aconteceu no nosso país, ele associa a cor da pele das pessoas negras, o local onde elas moram, ao perigo, à criminalidade. Os nossos servidores públicos precisam ser fiscalizados. E aí eu digo, de forma pesada, sabe? Uma implementação seríssima de tecnologias como câmeras em uniformes, nas fardas, como a gente vê nos árbitros da Copa do Mundo, que elas vão estar ali para proteger, não é para vai ali para expor o policial. Não, se ele estiver fazendo o trabalho dele direito, se ele estiver cumprindo o procedimento da maneira adequada, ele vai estar se protegendo mais do que protegendo a pessoa com quem ele está tendo que lidar, né? Assim, porque ele também é um cidadão, só que naquele momento ele está como representante do Estado. 18 horas. Kennedson, pais e ouvintes do programa 18 horas, ampliando esse recorte deste estudo, o volume total de ocorrências de mortes de pessoas negras aqui no Amazonas mostra uma estabilidade no período recente. O Amazonas registrou 43 mortes em confrontos com a polícia no ano passado, o mesmo número de 2024. No acumulado dos últimos 7 anos, o nosso estado registrou aí a morte de pelo menos 535 pessoas negras. E esse estudo, ele detalha ainda uma mudança geográfica nesses dados, o avanço dos registros em direção às cidades do interior. Em 2025, 63% das mortes mapeadas ocorreram nos municípios do interior daqui do nosso estado do Amazonas, enquanto que a capital Manaus concentrou 37%. Ao todo, as ocorrências foram registradas em 16 municípios do nosso estado, o dobro do ano anterior. Dentro desse panorama do interior, o município de Coari foi o município que mais matou pessoas negras, concentrando aí 16% das ocorrências registradas. Esse relatório traz pra gente ainda os dados da localização geográfica do município, situado ali numa região estratégica. A gente sabe, Kennedson, que Coari é hoje uma das rotas principais do tráfico de drogas da nossa região. Exatamente, Nathalie Moraes. Em relação ao perfil dessas vítimas, o levantamento indica que a maioria é composta por jovens e aponta que a Polícia Militar responde por 75% dos registros oficiais do Estado. O documento traz ainda como observação técnica que não constam registros oficiais das vítimas indígenas nas planilhas analisadas durante esse período. Manaus agora, 18 horas e 16 minutos. Você está ouvindo 18 horas. E o Ministério da Saúde prorrogou até o dia 31 de dezembro a campanha de vacinação contra o HPV para adolescentes de 15 anos a 19 anos. Essa estratégia era para ser encerrada neste mês, mas ela foi ampliada, Kennedson, pais e ouvintes do programa 18 horas, para garantir aí que mais jovens possam receber as suas doses. O Ministério da Saúde também pediu que os estados e municípios possam reforçar as ações de vacinação. 18 horas. Um dos prédios mais tradicionais do centro de Manaus deve ganhar uma nova utilização. Eu tô falando aí do Casarão de Ideias São Vicente. Ele vai passar por obras de proposta também de transformar ali todo aquele espaço em um polo voltado para a tecnologia, inovação e economia criativa. A ordem de serviço para o início da reforma foi assinada nesta quarta-feira pelo prefeito de Manaus, Renato Júnior. O repórter André Meirelles, ele acompanhou o evento, conversou com o prefeito e também traz mais detalhes pra gente. Vamos ouvir agora André Meirelles. Boa noite. O Centro Histórico de Manaus vai ganhar um polo de tecnologia e inovação. O prefeito Renato Júnior e o secretário de Trabalho e Inovação, Alonso Oliveira, assinaram nesta quarta-feira, 1º de julho, autorização para o início imediato das obras no Casarão de São Vicente. O prédio histórico vai passar por uma reforma completa para abrigar o novo Distrito de Inovação de Manaus. O espaço será transformado em um polo moderno para apoiar startups, atrair investimentos privados, desenvolver pesquisas e movimentar a economia criativa da cidade. O
O prefeito Renato Júnior explicou a proposta do projeto. Primeiro, é um casarão icônico, né? Ele está numa rua importante, que é a primeira rua de Manaus, que é a Rua Bernardo Ramos, e era uma Cracolândia. Assim como o Mirante Lúcio Almeida era uma Cracolândia, foi transformado em um ponto turístico, ressignificou a história do centro de Manaus, do ponto turístico de Manaus, assim nós faremos aqui também no casarão de São Vicente, porque aqui será um casarão de inovação, aqui será um distrito de tecnologia, uma incubadora para 30 startups. A obra vai ser realizada em parceria com a financiadora de estudos e projetos, a FINEP, unindo ali a preservação da história do centro de Manaus com o avanço tecnológico de uma cidade inteligente. Segundo o prefeito, o projeto pode gerar até 20 mil empregos diretos e indiretos. Que vão gerar diretas e indiretamente pelo menos 15 a 20 mil empregos. Então aqui nós iremos criar, a juventude vão criar tecnologia, vender e exportar isso para o resto do Brasil e para o mundo. Tão logo depois desse prédio pronto, vocês vão ver, nós iremos ver orgulhosamente tecnologias criadas em Manaus sendo vendidas para fora de Manaus. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 19 minutinhos e a Petrobras anunciou nesta quarta-feira uma redução de 14,5% no preço do querosene de avião. Esse corte aí representa 0,81 centavos por litro e o novo valor nas refinarias passa a variar entre R$ 4,67 e R$ 4,93. Enquanto isso, aqui no nosso estado do Amazonas, a discussão é sobre outro combustível, com a previsão de uma seca severa e a possibilidade de um El Niño forte. Empresas de navegação pedem ao governo do estado a redução do ICMS sobre o diesel usado nas embarcações. A justificativa é que durante a vazante dos rios, as embarcações elas precisam fazer rotas mais longas e o consumo do combustível aumenta e os custos também sobem. Quem traz mais detalhes pra gente é a repórter Odiné Araújo. A justificativa é simples. Com a seca, os rios ficam mais rasos, as balsas transportam menos carga e os custos disparam. É o fantasma da seca que volta a preocupar o Amazonas. E diante das previsões de um El Niño forte, o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial, o Sindarma, vai pedir ao governo do estado a redução do ICMS cobrado sobre o óleo diesel usado nas embarcações. É o que diz o vice-presidente do Sindarma, Madison Nóbrega. O Sindarma vem a público pedir que as autoridades do nosso governo de estado venham estudar a possibilidade de diminuírem o valor do ICMS no óleo diesel, que isso vai nos ajudar bastante para enfrentar o El Niño que está vindo aí com força, né? E vai ajudar muito os transportadores nessa situação do El Niño. O vice-presidente do Sindarma, Madison Nóbrega, alerta que com a baixa dos rios, as balsas passam a transportar até metade da carga, enquanto os gastos com combustível, segurança e operação aumentam. No verão, você tende a fazer o trajeto mais longo. Por quê? Porque você tem que seguir o canal do rio. Você não dá para ter uma distância do ponto A ao ponto B, uma linha reta, quando o rio fica seco. Você tem que fazer uma espécie de zigue-zague para poder chegar ao destino final. Tem que ir seguindo o curso do rio. E aí gasta mais combustível nisso. Gasta mais combustível, tudo fica mais caro. Mesmo assim, as empresas afirmam que não pretendem repassar esses custos à população. O pedido é visto como uma tentativa de evitar que a crise logística se transforme em mais um peso no bolso dos amazonenses. Enquanto isso, rios importantes como o Madeira e o Solimões já apresentam queda acelerada no nível das águas. O alerta está dado. Sem planejamento e apoio do poder público, a seca pode repetir ou até superar os impactos registrados no ano passado. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 22 minutinhos e a ajuda humanitária enviada pela Prefeitura de Manaus às vítimas do forte terremoto na Venezuela já começou a chegar ao seu destino. O comboio cruzou a fronteira brasileira nesta terça-feira e a distribuição desses donativos, Kennedson
principais já começou. A primeira parada será lá em Santa Helena, onde é a cidade que faz fronteira com o Brasil. Depois, os mantimentos e medicamentos seguem para as áreas mais atingidas pelos abalos sísmicos, como Lagoaíra e também a capital, que é a capital de Caracas. Ao todo, Manaus enviou mais de 10 mil cestas básicas, cerca de 10 mil litros de água potável, 560 colchões, mais de 300 kits de higiene e mais de 5 mil itens de limpeza. Parece muita coisa, mas essas pessoas ainda precisam de ajuda, Kennedson. Com certeza. Quem quiser ajudar ainda dá tempo. As doações de alimentos não perecíveis, água potável e outros itens de higiene podem ser entregues no almoxerifado da Semasc, localizado na rua Leopoldo Pérez, número 349, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. A campanha continua e toda ajuda é bem-vinda para as famílias atingidas por esse terremoto. Manaus agora, 18 horas e 24 minutos. 18 horas. Entrevista do dia. E agora é hora da nossa entrevista do dia. E o nosso convidado é o deputado federal e pré-candidato ao Senado pelo PL, capitão Alberto Neto. O parlamentar tem intensificado as agendas pela capital, chegou agora do interior do estado, lá de Careiro, aparece entre os primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto para o Senado e defende o fortalecimento do Partido Liberal aqui no estado do Amazonas para essas eleições de 2026. Deputado, ao longo do seu mandato, o deputado tem afirmado que o Amazonas realmente ele precisa ser passado a limpo. Uma declaração feita aí durante uma entrevista que reforça pra gente as críticas à gestão pública e ao cenário enfrentado pelo estado do Amazonas em áreas como segurança, saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico. Seja muito bem-vindo ao programa 18 horas. Eu queria que o senhor já falasse pra gente. Acabou de chegar do interior, tem intensificado essa agenda. É pré-campanha ainda mesmo? Sim, é pré-campanha. Eu acho que com o advento das redes sociais, parece que o político agora está eternamente em campanha, né? O político tem que virar um pouco blogueiro, tem que ser um bom comunicador. Não adianta fazer um grande trabalho em Brasília ou nas comunidades se não comunicar isso bem. Então a gente está vivendo uma nova fase na política e o político que não se adaptar bem a isso vai ter problema para se reeleger ou para continuar a vida política. Venho agora do Careiro da Várzea, a gente está fazendo uma ação social lá, a gente trouxe um instituto chamado Seja Semente que está fazendo um trabalho, uma saúde bucal em toda a população, tem serviços. No mesmo dia, a pessoa chega lá, uma comunidade ribeirinha aqui no Careiro da Várzea, que a pessoa chega na comunidade ou chega na ação social e ela faz todo o tratamento. Ela faz, se precisar fazer canal, vai fazer canal, todas as obturações, precisar arrancar o dente, vai arrancar o dente. E ainda mais, se precisar de uma prótese dentária, vai ser feito também durante a ação, que vai durar em torno de uma semana. Algo incrível, as pessoas saindo lá assim, com um sorriso no rosto, emocionada porque aquela dor que não passava está sendo tratada naquele momento. Tratamento especializado, que é função do Estado, nem culpa a Prefeitura, mas a gente está fazendo esse trabalho junto com a Prefeitura do Careiro da Várzea. Agradecer o prefeito por ter dado apoio, colocou a UBS Fluvial lá à disposição para a gente engrandecer mais ainda a social, mas é um trabalho especializado que é do Estado, só que o Estado tem sido ausente na saúde, é ausente na capital, imagine no interior, como a nossa população não tem acesso ao serviço especializado odontológico. Então a gente está levando esse trabalho através do Instituto Seja Semente e eu tenho ficado maravilhado. A gente vai ficar a ação toda, acho que eu vou voltar domingo, acho que eu vou assistir o Jogo do Brasil lá com a comunidade, porque vai ser o dia que vai ser finalizado toda a ação, e aí agradecer a todos os voluntários por estar trabalhando pelo nosso povo, nossa gente. Essa é uma iniciativa do seu partido? É uma iniciativa sua? Não, a iniciativa minha eu conheci o Instituto e a gente fez o convite, aí a gente trouxe os apoiadores privados para produtos odontológicos são muito caros, né? Sim. E é tudo de primeiríssima qualidade. O serviço que está sendo feito na comunidade Sabrina, Miracauera, né? Se eu não me engano, Miracauera, aqui na comunidade, no Careiro da Várzea. O que está sendo utilizado lá é o mesmo que está utilizado na melhor clínica de São Paulo, né? Onde a gente tem o melhor centro odontológico do Brasil. Então, assim, é tudo de primeira. É uma iniciativa pessoal que
que tá tendo grandes frutos agora nesse momento. Eu volto, por isso que eu tô voltando, não sei se tá percebendo, tô muito animado e feliz. Muito legal. Já que a gente tá falando de interior do estado, capitão, eu gostaria que o senhor falasse pra gente, ao longo desses últimos períodos, o senhor tem circulado pelo interior do estado, está ao lado da professora Maria do Carmo, sargento Salazar, do grupo político de vocês, e qual que é a percepção que vocês estão tendo em relação aos principais temas que afetam a capital, mas também afetam o interior, como segurança pública, saúde e vários outros temas, educação. Kenneth, a gente tem viajado pelo interior, eu conheço muito o interior do nosso estado. A nossa tropa, que a gente chama de tropa, o nosso time do PL, tem conhecido agora, que são vereadores de Manaus, por exemplo, o sargento Salazar tá conhecendo bem agora, ele tem ficado perplexo. E a gente tem conversado muito sobre isso. Como é que a gente olha para um estado tão rico como o nosso, que tem tudo para ter municípios prósperos, porque tem os elementos para isso, tem terra, tem água, tem minérios, nós temos a maior biodiversidade do planeta. Se a gente tem, lógico, a nossa dificuldade é a logística. Esse é o grande desafio. E o Estado, como um todo, tem sido ausente, né? Porque o Estado como o nosso, a gente precisa... se as estradas são os rios, a gente precisa de portos. Muitos municípios estão sem portos. Se tem distâncias continentais, a gente precisa de aeroportos e uma aviação para atender toda a população e para circular o nosso comércio. Muitos lugares não têm aeroportos. Então, tudo isso dificulta muito. E olhar para o nosso povo, para a nossa gente, e ver uma gente tão carente ainda. Ver que a gente veio do município de Amaturá recentemente e as pessoas lá não têm acesso à água potável. Então, e aí você... parece óbvio para quem tá aqui na que capital, é básico, né? Isso faz parte do saneamento básico, são os 4 itens: água, drenagem, a questão do lixo e do esgoto. Mas o mais, lógico, todos os 4 itens do saneamento básico é importante, mas água é o necessário para você poder sobreviver. E sem água potável, você não consegue ter saúde. Aí você começa a entender os itens de mortalidade infantil no interior do Amazonas. O Estado não conseguiu fazer o mínimo de parar tudo. Olha, o nosso povo não pode ficar sem água. Como é que o município de Amaturá não tem água potável? Como é que e agora eu vi ontem um humorista. Anamã, né? Isso, eu vi o vídeo do nosso humorista, e inclusive até tive com a prefeita esses dias, já disponibilizando uma emenda parlamentar para influenciar, para ajudar o nosso povo na saúde. No caso, a emenda eu consegui para a saúde, mas lá está precisando de uma intervenção urgente. Não tem água potável. Como é que a pessoa sobrevive sem água potável? Aí você vai ver o galão de 20 litros de água que custa aqui na cidade de Manaus R$5, e todo lá chega a 25. Uau. Como é que a pessoa que vive praticamente da agricultura familiar, do Bolsa Família, sobreviver? É muito difícil. E isso tem entristecido o nosso time, mas ao mesmo tempo nos dá força, garra para mostrar que a gente quer mudar, que a gente está com muita vontade de fazer essa mudança que é necessária, que o nosso povo tanto clama e pede. Assim, apesar de estarem cansados de tantas promessas, mas tá no nosso coração isso, a vontade de fazer a diferença, fazer a mudança. Professora Maria do Carmo, sargento Salazar, capitão Alberto, o coronel Rossi tem viajado com a gente, o delegado Corte Silva, o capitão Capê, o nosso time inteiro do PL, o Alfredo Nascimento, sem tirar nenhum. A gente tem formamos um time que está com muita vontade de fazer a diferença. Deputado, né? Uma das suas principais bandeiras sempre foi a segurança pública. E quando a gente fala de segurança pública voltada para as mulheres aqui no Amazonas, é um assunto bastante preocupante. Na última semana foi divulgado um levantamento mostrando que o único estado do Brasil que teve um aumento no número de casos de feminicídio foi o Amazonas, né? E eu queria que o senhor falasse como combater isso. Olha, inclusive eu sou autor de uma lei que reserva 10% das vagas do SINE, que é o Sistema Nacional de Emprego, para as mulheres que sofrem violência doméstica. Tenho cobrado até o governo federal para viabilizar fiscalizar se essa lei está sendo cumprida em todo o Brasil. Eu vivenciei isso como policial. Tanto que essa lei foi inspirada dessa minha vivência, de chegar na ocorrência policial e ver a mulher destruída, chorando, agarrada ao filho, violentada fisicamente, emocionalmente. E na hora que eu ia colocar o bandido no xadrez,
Muitas vezes ela chegava para mim e falava assim: capitão, seu policial, por favor, não leve meu marido preso não, porque senão amanhã não vai ter o que comer aqui em casa. Nós vivemos um momento muito triste e o Amazonas tem abandonado as suas mulheres. A bancada federal colocou uma emenda para criar a Casa da Mulher no estado do Amazonas e simplesmente o governo do estado não fez o seu papel de construir a Casa da Mulher. Não, o dinheiro, o Tribunal de Contas precisa dar uma resposta de onde está esse dinheiro, porque a obra está lá praticamente abandonada. Aí você vê o estado que recebe o recurso da emenda, talvez precisasse complementar algum valor, mas o valor muito, muito baixo do que a emenda que foi. Não constrói a Casa da Mulher, não cria uma rede de proteção. Em alguns estados, e isso eu já tinha debatido muito isso com o secretário de Segurança, a gente tinha que colocar a medida protetiva, tornozeleira eletrônica para o agressor. E aí você coloca um dispositivo para a mulher. E aí o Estado consegue monitorar quando a mulher, porque a tornozeleira eletrônica se comunica com o celular da vítima. Se aproximar, quebrou a barreira, quebrou a medida protetiva. Nesse mesmo momento, nós temos um projeto lindo que chama-se Ronda Maria da Penha aqui. A Ronda Maria da Penha podia fazer esse monitoramento e fazer a abordagem, ou a viatura mais próxima, ir lá fazer a abordagem e proteger nossas mulheres. Lógico que são outros fatores educacionais, culturais, que precisam do apoio de todos. É uma união de todos para a gente proteger as mulheres. Eu tenho dito também que quem defende a mulher, quem protege a mulher, está protegendo toda a casa, está protegendo a família, está protegendo a sociedade. É a mulher que dá a luz, é a mulher que cria os filhos. Se a gente não protege a mulher, nós vamos criar uma sociedade doente. Agora, capitão, a gente começou o nosso programa 18 horas de hoje falando sobre esses dados. A gente tem esse estudo que revela aí, mais de 60% dos casos que acontecem aqui em nossa capital, no nosso estado do Amazonas, na realidade, são de vítimas negras. O senhor também que tem experiência na área de segurança pública do nosso estado do Amazonas, a segurança pública permanece sendo um desafio crescente aqui no nosso estado, capitão, porque a gente tem recebido muitos números sobre a atuação do tráfico de drogas nas nossas fronteiras, aqui na capital. Conta pra gente. Quando a gente olhar esse número, não pode fazer uma ligação direta à ação policial à pessoa negra, pela sua cor em si. O policial age dentro da situação. A pessoa que está numa situação de criminosa é independente, o policial vai agir independente da cor dela. O policial vai ver um criminoso, se ele é branco, se ele é negro, se ele é pardo, se ele tá com um fuzil na mão, se ele tá com a arma na mão, ele vai trocar tiro com a polícia e a polícia vai atirar. Então, assim, agora, lógico que é uma questão social histórica das pessoas menos favorecidas e estarem influenciados. Isso tem uma ligação com a cor de um processo histórico que precisa cada vez mais ser fomentado, essa redução dessa desigualdade, né? E acabar de vez com isso. Mas primeiro fazer essa defesa dos nossos policiais. Eles não atacam porque são negros. Existem as pessoas... Não é uma ação coordenada. Não é algo... Porque é negro, o policial está agindo. Não. O policial age na situação criminosa, né? Do tráfico de drogas, do assalto, nas guerras dos nossos rios. E aí você perguntou sobre a questão da segurança pública. E aí a gente fala do assunto que mais abrangente agora. Eu estive em Tabatinga. Tabatinga é área de livre comércio. Está dentro do escopo da Amazônia Ocidental, da Zona Franca de Manaus. Só que não funciona a área livre de comércio lá só no papel. E eu, inclusive, fui o autor da lei que prorrogou o incentivo para Tabatinga também, uma das áreas de livre comércio do nosso país. Só que um comércio que tem em Tabatinga é o comércio da droga. Um cara de livre comércio é o comércio da cocaína, da maconha, que nós fazemos fronteiras com os maiores produtores de droga do mundo, que é a Colômbia, que é o Peru. E simplesmente a base Anzol, que é de responsabilidade do governo federal, que era para estar agindo de maneira diuturna lá, para fazer a contenção, simplesmente desativada. O governo tirou o investimento da base Anzol e então a porteira está aberta.
E a população de Tabatinga vem sofrendo, não só Tabatinga, mas todo o Alto Solimões vem sofrendo com essas facções criminosas que eles brigam entre eles pela disputa da rota do tráfico. Manaus é um grande porto dessas drogas para o mundo inteiro. Para ter ideia, tem passado até submarinos. Foi pego o submarino na Europa recentemente com toneladas de droga, quando a investigação verificou que ele veio pelo Alto Solimões, veio pelo Rio Amazonas. Olha, lógico que não é aquele submarino da Marinha, é o submarino mais artesanal. Até onde foi encontrado aqui um clandestino que tinha sido abandonado aqui na mais Amazônia. ou menos perfeito, é daquele estilo, que ele é uma balsa, bota um snorkel aqui e embaixo coloca toneladas de drogas e ele atravessa o oceano. Olha o nível que eles estão, a sofisticação desses traficantes. E tá tendo uma guerra nos nossos rios. Eu já perdi muitos amigos policiais nessa guerra e infelizmente o governo federal, principalmente o governo federal, tem virado as costas, que é a função do governo, a questão das fronteiras, não tem agido com investimento em novos policiais, em aumento do efetivo, em tecnologia, para que a gente consiga fazer um trabalho seguro. Agora, a solução de segurança pública, principal são os policiais, lógico, mas a gente precisa ir muito além. A gente precisa transformar a Tabatinga, aquela área de fronteira, uma área com potencial econômico, porque se o município não desenvolve, o Estado não se faz presente, cria-se um Estado paralelo. Um vácuo, né? Cria um vácuo de poder. E como é uma área de livre comércio, eu tenho trabalhado nesse sentido, estudado, tentando ampliar nossa legislação. Fiz uma nota para o governo federal para que a gente possa criar novos incentivos. Por exemplo, tem uma área alfandegária naquela área de Tabatinga. E aí, uma área alfandegária para que a gente possa trabalhar também em exportações, a matéria-prima regional. Nós temos um investimento gigantesco da China no Peru para as dragagens, para que o rio possa ficar navegável o ano inteiro. E você não vê esse mesmo investimento no Brasil. O balizamento dos nossos rios, para que a gente possa criar um novo canal do Panamá. Em vez porque passar pelo canal do Panamá, os produtos que vêm da Ásia para os insumos para a Zona Franca, por exemplo, ou os produtos que vão sair da Zona Franca para o restante, caso a gente vá trabalhar a exportação, que hoje a gente trabalha muito pouco, mas passar pelo canal do Panamá é muito caro e muito demorado, é uma fila gigantesca lá, e que a gente possa criar um novo modal, que venha pelo Peru, para no Porto do Peru, por exemplo, o Porto de Paita, e aí ele vai pela estrada. A menor altitude entre os Andes é na região amazônica. Então, e aí chega na área de Iquitos ali, pega o Porto de Urimáguas e vem descendo todo o Rio Amazonas, chega no Atlântico e segue, vira um novo canal. Sim. E aí a gente começa a criar uma nova economia, principalmente ali no Alto Solimões. A gente precisa desenvolver o interior. O interior está completamente abandonado, não é de agora não, são de muitos e muitos anos. A gente precisa criar uma economia e aí precisa mudar a legislação, por isso também eu vou com muita vontade pro Senado Federal, pra gente destravar muita coisa que precisa ser destravada na nossa legislação ambiental aqui no nosso estado. É inaceitável, Kennedy, a gente ter o Brasil ser o país do agro e importar 95% de fertilizante. 95, a gente tem um potássio no caso, uma parte do fertilizante é o potássio. E a gente importar 95% tendo potássio aqui. Eu falei pro Flávio, ele tinha... Eu tô falando muito, gente, pode interromper. Não, tranquilo. Eu falei com o Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Tá acompanhando aqui. Desculpa a intimidade, presidente, né? Flávio Bolsonaro. E ele veio com uma camisa que o Nordeste é a solução. Aí eu fui lá bater na porta do gabinete dele. E o Norte? Aí eu falei assim, sabe quem é a solução, Flávio? A solução tá no Amazonas. A solução tá no Norte. Vou te explicar por quê. O Brasil é o país do agro. Sabe onde é que tem o fertilizante para que o agro possa ficar mais competitivo? Não precisa trazer lá da Ucrânia, que está em guerra, não, o fertilizante. Nem do Canadá. O fertilizante está aqui na nossa terra. Tem em Altazes, tem em Nova Olinda do Norte. Nova Olinda do Norte, para ter ideia, ia ser explorado primeiro que Altazes. Em 2015, uma empresa ganhou, Falco, empresa canadense, ganhou para explorar potássio lá. E simplesmente o PT, por questões ambientais, assim, xiitas,
psicopatas acabou destratando o contrato com a empresa canadense que ia explorar o potássio em Nova Olinda do Norte. Hoje não tem uma economia forte em Nova Olinda do Norte. E o Brasil está importando ainda potássio. A Autazes agora parece que está bem encaminhado, tá bem encaminhado para sair, mas depois de quantos anos? Depois de 12 anos. Então eu falei, Flávio, se o Brasil é o país do agro, sabe onde é que tem fertilizante? No Amazonas. Se a gente precisa de energia, e uma das energias baratas é o gás. Nós temos Coari. Nós temos a maior base, não é só Coari não, a gente tem a maior base de gás, uma bacia de gás terrestre do Brasil, tá aqui no estado do Amazonas. Sim. Tem Coari, tem Anuri, a região do Anuri, Juruá, tem toda aquela região, é muito rica em gás. E tem outras empresas querendo explorar, a gente ainda usa diesel na energia no interior, tendo gás ainda. E hoje, com a tecnologia, a gente consegue transportar esse gás com mais facilidade, coisa que no passado era mais difícil. Nós temos a maior biodiversidade do planeta. A cura para o câncer está aqui na nossa floresta. A gente precisa criar um ambiente favorável para que as empresas venham para cá, possam explorar, tenham liberdade para fazer isso. Água. O mundo todo vai precisar de água. A maior bacia de água hidrográfica é aqui na nossa região. Então a gente tem tudo, tem terras. Agora, a gente não pode, e aí que isso me revolta, quando eu vou pro interior, às vezes venho com essa revolta, é ter tudo, não poder fazer nada e ver o nosso povo na miséria, sem água potável para poder sobreviver. E isso causa revolta. O nosso povo tentando viver de migalhas. O auxílio é importante, sim, mas a gente quer muito mais do que auxílio, a gente quer prosperar. Deputado, e uma maneira de prosperar é investindo em educação. Voltando a falar das problemáticas, no ano passado, o Amazonas ficou em último lugar no Exame Nacional do Ensino Médio. Esse resultado levou o Tribunal de Contas do Estado a fazer uma inspeção dentro da Secretaria de Educação do Amazonas, que foi encontrado ali um rombo de mais de 1,1 bilhão de reais durante a gestão do ex-governador Wilson Lima. E nas pesquisas, vocês têm aparecido ali quase que empatados. Como é que o senhor avalia tudo isso? Olha, primeiro a gente precisa dar um cavalo de pau na nossa educação. Nós estamos com a pior educação do Brasil, a pior nota do Enem. Isso é inaceitável para um estado tão próspero que o estado da Zona Franca de Manaus. E aí eu perco até a defesa. Sim, como é que vocês estão fazendo o que com a Zona Franca? Que está aumentando a arrecadação e vocês não conseguem entregar uma educação? Vocês não conseguem desenvolver o interior do estado? Aí eu perco a defesa muitas vezes por causa dos nossos governantes incompetentes que governaram o nosso estado e estão deixando essa situação. A pior educação do Brasil, isso é inaceitável. E aí eu faço um gancho com a nossa pré-candidata ao governo do estado, que ela é oriunda da educação. Professora Maria do Carmo. Ela começou do zero, criou a maior universidade da região norte privada. Então, o nosso time tem expertise para levar uma gestão de qualidade para a educação, tanto na capital para também o interior. Levar a educação para que o nosso jovem de qualquer município tenha a condição de competir com o da capital e possa entrar na universidade, prosperar, porque não tem outro caminho para as pessoas mais humildes crescer na vida se não for pela educação. E aí você foi falar da pesquisa. Ontem eu estava analisando pesquisa e lembrei que nesse mesmo período agora, quer dizer, até mais à frente, em agosto, eu olhei a pesquisa, as pesquisas mostravam o Eduardo Braga com 40%, o Plínio Valério em último, logo em seguida Vanessa Graciottini era a segunda colocada. E quando abriram as urnas, as pesquisas foram totalmente diferentes. Não é que eu não acredite em pesquisa, até acredito porque eu tô até bem, né? Eu tô entre os dois primeiros colocados. Então, é porque a pesquisa nesse momento ela é muito falha. Porque o povo não está vivendo a política. Quem vive a política somos nós, são vocês, são jornalistas que estão investigando, que estão acompanhando diariamente. O povo está preocupado em pagar as contas do dia. Essa pesquisa indicou que mais de 40% da população não fazia ideia ainda de quem ia votar agora. Ainda não conhece nem os candidatos ainda. Aí ele olha o disco lá dos nomes, as fotos, e aí ele vai nas fotos das pessoas mais conhecidas.
E aí quem tem maior nível de conhecimento, uma rede social forte, ou quem tem um nível de conhecimento, a curva de conhecimento maior, que nós chamamos de curva de conhecimento, acaba levando vantagem. Quando começar realmente o período eleitoral, propaganda na TV, impulsionamento das redes sociais, as pessoas vão parar. Quem são os candidatos? Eu acredito que esses números vão mudar drasticamente. O governador, quando eu vejo as pesquisas, aparece em último colocado na capital. O interior, ele aparece melhor, por isso até que dá essa redução, né? Mas o interior está muito concorrido também, tem muitos candidatos fortes que colocaram, são 2 senadores, deputado federal que colocamos emendas parlamentares, tem relacionamento com a política local, que isso influencia muito no interior. Mas com tantos escândalos, deputado, como é que o senhor avalia esses números diante do Wilson Lima? Eu vejo que, tanto que o Wilson nem ia ser nem candidato, né? Ele olhava os números e não seria candidato. Não sei o que aconteceu para que aos 45 do segundo tempo, à meia-noite, na calada da noite. Na calada da noite nunca vi acontecer coisas boas para mudar para o bem o nosso país. É sempre para... Eu ia falar um palavrão aqui, mas nunca vi acontecer nada de bom na calada da noite. E na calada da noite ele resolve ser candidato, né? Mesmo com a rejeição altíssima. Eu faço pesquisas também, nós temos pesquisas internas. A rejeição dele é altíssima, tanto dele como o atual prefeito de Manaus. A rejeição do prefeito também é altíssima. E mesmo assim, são candidatos. A gente respeita, a população vai lembrar, né? Quando precisou ir para o 28 de agosto e entrou numa fila do CISREG, até agora não conseguiu ser atendido. Vai lembrar de tudo isso, vai lembrar da prefeitura que está faltando remédio, da rua esburacada. Não tenho certeza que essa eleição de 2026 vai ser a eleição da vingança. Mas quem vai se vingar é o povo do Amazonas. Agora, para considerações finais, capitão Alberto Neto, eu queria que acabou? Eu queria que o senhor contasse agora para quem está nos ouvindo aqui na Rádio Mix Manaus, o seu projeto, o grupo político. Eu queria fazer várias outras perguntas, porque tá tendo treta lá em Brasília de discussão dentro do partido. Aqui não tem treta aqui no Amazonas, pode também muita falar gente de falando. Treta, pode falar Conta de tudo, pra não gente tem problema nenhum. O seu projeto político e sobre essas divisões, tanto no PL nacional como aqui em Manaus, que muita gente fala que o PL aqui em Manaus está meio rachado, é verdade? Gente, o nome partido a gente já diz, é partido, já não é inteiro, né? Então existe um distanciamento de Alfredo Nascimento? Não, do Alfredo é o presidente do partido. Se o presidente se afastar, é melhor desligar as luzes, né? Há muito burburinho dos nossos adversários. Quando há algumas discussões internas de algum apoiador ir para um canto, para o outro, isso faz parte do processo político. Não quer dizer que o partido tá rachado. Não, mas tem que ter um alinhamento político, né, processo natural. Olha, mas se nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, ainda foi traído, né, por algumas moedas. Eu acho que algumas moedas não estão sendo distribuídas aí para quem tem a máquina na mão. Estão sendo distribuídas essas moedas e as traições vão acontecer. Faz parte da política. A gente tem uma frase que é muito antiga sobre a política, que eu nem sei quem é o autor, mas ele diz o seguinte, que a política é um terreno muito fértil para traição. Mas eu quero deixar um aviso, que o povo abomina os traidores. Ela é muito fácil você trair. Vai vir várias propostas para você trair. Mas o traidor vai ter uma peste na testa, vai ter um carimbo de traidor. Então, o povo vai saber quem foi que traiu. Então nós temos um time muito bem formado, a direita está aqui, foi escolhida pelo presidente Bolsonaro antes da sua prisão, foi a Maria do Carmo para o governo, foi o capitão Alberto Neto para o Senado. Então o time da direita, o time do Bolsonaro está aqui. Quem se afastar é porque escolheu o seu lado, nos traiu. E aí o povo vai dar a resposta nas urnas. Simplesmente assim. E o nosso time que está aqui do lado, né, da direita, do lado que foi escolhido, foi escalado esse time, está muito bem alinhado, está unido. A gente tem viajado aí
pelo interior, vários municípios, a gente chama a caravana da mudança, a tropa da mudança, né? Como tem muitos militares no nosso meio, a gente chama da tropa da mudança. E a gente tem recebido um feedback muito positivo da população. Nós temos um candidato que se chama Sargento Salazar. O homem está estourado na internet e é impressionante. A gente chegou no município Itamaraty. Já foi, Kennedy, Itamaraty? Nunca foi. Tenho curiosidade, mas nunca foi. Imagina, um município muito pequeno. E a gente chama do pessoal do sindicato. Sabe o que é o pessoal do sindicato? Que fica ali na cadeira. Do gole, né? Tomando uma. Quando os caras viram o Salazar, eles saíram, parece que ficaram bom na hora. Foram lá, correram lá pra tirar foto com o Salazar. É uma coisa assim, um fenômeno impressionante. O carisma dele, a ousadia, a coragem, a linguagem que ele utiliza, que a população mais humilde se identifica muito com isso, né? Então a gente tá com um time muito forte e a gente tá esperançoso que nós vamos vencer essa eleição. Agora as suas principais pautas pro Senado agora. Vamos lá. A segurança, né, que é onde eu tenho a maior expertise e a gente precisa dar um freio de arrumação nesse país. A gente foi governado por 20 anos pelo PT, onde foi criado o slogan que o criminoso é a vítima da sociedade e não a população que está sendo vítima do criminoso. Por muitos anos essa ordem foi invertida. A gente precisa voltar à normalidade, que criminoso é criminoso e a população trabalhadora precisa ser protegida desses criminosos. O criminoso tem que apodrecer na cadeia. A gente precisa ser um pouco radical. E aí, pessoal, capitão, você é da extrema direita, que dizem, né? Assim, você é da extrema direita. Olha, se for em relação a botar esses criminosos para apodrecer na cadeia, pode me chamar não tem problema, pode me chamar de extrema direita. Como foi o Bukele fez em El Salvador, que era o país mais perigoso do mundo, transformou-se num país mais seguro. Então a gente quer melhorar a nossa legislação, a legislação mais rigorosa, influenciar nos investimentos em segurança pública. Precisamos proteger as nossas fronteiras urgentes, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo, né? A gente vai ficar nesse ciclo vicioso onde o Estado não consegue avançar. Está sendo criado um Estado paralelo. As facções criminosas, eu estive no município de Envira, incendiaram ônibus lá, escolares, as crianças ficaram sem transporte, porque simplesmente um criminoso foi na troca de tiro, num assalto, numa loteria. Ele foi a óbito e, como vingança da facção, eles queimaram os ônibus lá. Invadiram a prefeitura e ainda hoje, eu estive lá presente, eles estão cobrando uma taxa para os comerciantes. Sabe como as milícias fazem lá no Rio de Janeiro? Está acontecendo isso aqui no interior e a gente precisa dar um choque de ordem que está precisando no nosso estado e no país inteiro. Então, a pauta da segurança. A outra pauta que a gente conversou muito durante a entrevista são os potenciais do nosso estado. A gente precisa destravar a questão dos fertilizantes. A gente precisa aproveitar a janela que os Estados Unidos estão brigando com a China pela questão das terras raras. E acabou de ser descoberto e já tem empresas prospectando no município de Apuí terras raras. Então, nós temos vários lugares que tem terras raras aqui para a população que está nos ouvindo nesse momento. Terras raras são aqueles elementos, aqueles minérios que estão lá no final da tabela periódica, os latinídeos, que são produtos que são utilizados para a construção de foguetes, de alta tecnologia, de energia renovável. São metais preciosíssimos para a nova indústria. E coisa que quem domina isso é a China. E os Estados Unidos estão ficando para trás. Então ele quer fazer novas parcerias. E a gente tem tudo para utilizar as nossas terras raras para criar uma economia forte para o interior do estado. Então a gente já tem, por exemplo, aqui, já produz aqui, inclusive é chinês ainda, que é a nova empresa da nossa mineração Taboca. Aqui em Pitinga, em Presidente Figueiredo, tem terras raras. De repente está saindo terras raras daqui e estão pagando. E não estão catalogadas. E não está sendo catalogado. Então, o Estado já está perdendo dinheiro. Assim, tem muita coisa para a gente se fazer no Senado, mas transformar
todo esse nosso potencial energético, né? A gente falou aqui do gás, a nossa biodiversidade, começar no Senado ajudar a construir uma economia forte para o Amazonas, porque é bonito falar que o Amazonas protege 97% da floresta, que a Zona Franca foi prorrogada por mais 50 anos. Mas eu não consigo ficar orgulhoso quando eu vou para o interior e vejo meu povo sem água potável. Eu vejo meu povo vivendo de Bolsa Família. Isso me deixa revoltado. Tem uma terra tão rica e tem uma população tão pobre. Esse jogo precisa virar. E no Senado, imagina, eu estou no segundo mandato de deputado federal. Tenho 8 leis aprovadas. 3 delas estão fazendo a Zona Franca de Manaus prosperar. O programa Brasil Semicondutores, a lei de minha autoria, a lei do PPB, que antes passavam 3 anos para aprovar um projeto, agora no máximo 120 dias, e a prorrogação da lei de informática. A Samsung está aqui ainda, tem a digital do capitão. A gente fez muito como deputado federal. E com o Senado, que são deputados federais, são 513. A disputa lá, a aprovação de um projeto é muito mais acirrado. No Senado são 81. Então eu quero essa mesma força de deputado federal, eu vou levar pro Senado para que a gente possa destravar todas essas questões e levar riqueza para nossa gente. Agora, deputado, suas considerações finais. Eu vou fazer a consideração final. Essa é a minha fala com o Flávio. Tenho conversado muito com a Maria do Carmo também sobre isso. Que o Amazonas é solução. Se o Brasil é o país do agro, é aqui que tem fertilizante. Se o Brasil precisa de energia, o Amazonas tem a maior bacia de gás terrestre do Brasil. Nós temos a maior biodiversidade do planeta. Aqui tem terras raras. A gente tem tudo para ser feliz. A gente tem tudo para ser um estado próspero. Mas, infelizmente, a gente precisa ter uma mudança na legislação. Nós precisamos ter governantes com vontade realmente de mudar para o nosso povo, acabar com essa corrupção que está na educação, que todo dia sai notícias de obras inacabadas, de livros que foram comprados e não chegou até o aluno, tendo a pior educação do Brasil. Nós precisamos de uma mudança geral no Amazonas. E nós, hoje, capitão Alberto Neto no Senado, professora Maria do Carmo para o governo e todo o nosso time, Sargento Salazar, Coronel Ross, Capitão Capê, esse time representa hoje a esperança, a mudança de um Amazonas diferente, um Amazonas melhor. Muito obrigada pela essa conversa, pelo bate-papo. Conversamos com o capitão Alberto Neto, ele que é deputado federal e pré-candidato ao Senado no Amazonas. Obrigada. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. Nosso programa está quase chegando ao fim, mas ainda dá tempo de saber as informações do trânsito com ele, repórter André Meirelles, que está nas ruas da nossa capital. Trânsito segue complicado, André? Boa noite. Isso mesmo. Voltando pela Avenida Cosme Ferreira, no sentido da rotatória do Toado, o trânsito ainda segue corrido, principalmente no cruzamento que recebe o fluxo de veículos vindos da Avenida Governador José Lindoso, a Avenida das Torres, né? Muitos motoristas, eles utilizam esse trecho aí para acessar a própria Cosme Ferreira, seguir em direção ali a essa rotatória do Coroado, a Avenida Efigênio Salles, o que aumenta o volume de veículos nessa região. Com isso, o trânsito permanece carregado com retenções, exigindo paciência dos condutores que passam pelo local nesse horário. A orientação é redobrar a atenção e, se possível, programar aí o deslocamento com antecedência. Se conseguir conhecer uma rota alternativa, rota de fuga, melhor ainda, porque o trânsito segue carregado nessa região. Volto com vocês. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os números são assustadores e impõem uma reflexão para toda a sociedade. As denúncias de violência contra crianças e adolescentes mais que dobraram no Brasil entre 2020 e 2025. No ano passado, foram registrados mais de 165 mil casos, um aumento de 125%. Os dados são do Sistema de Informações de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. Entre 2020 e 2025, o sistema recebeu mais de 685 mil notificações envolvendo crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. A maior parte das denúncias envolvem garotas. A violência sexual aparece como o tipo de agressão mais frequente. E o dado mais preocupante é que a maioria desses crimes acontece dentro de casa, um lugar que deveria ser de proteção e segurança. Todas as regiões
regiões do país registraram aumento nas notificações. O Nordeste liderou esse crescimento com um salto de 1.200%. A região Norte teve o segundo maior aumento, nada menos que 809%. A violência contra crianças e adolescentes continua sendo um grave e persistente problema no Brasil. Um problema que precisa ser enfrentado por toda a sociedade, com prevenção, denúncia e principalmente com a devida punição dos responsáveis. 18 horas. 7:02, muito boa noite pra você, Kenenson Paes, e pra todos os ouvintes. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, Nathalie Moraes. Boa noite a todos. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.